de semana promete grandes emoções no Brasileirão. O líder Corinthians vive o pior momento na competição e precisa de uma vitória diante da Ponte Preta para reagir no campeonato. Palmeiras e Santos seguem na cola do Timão. O Verdão recebe o Cruzeiro e o Peixe enfrenta o São Paulo. Quem vencer continua firme na briga pelo título. Já o Tricolor luta para se afastar da zona de rebaixamento. Faltando apenas 8 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, cada partida é importantíssima para o objetivo dos times na tabela do torneio. Com a 31ª rodada, é claro, a situação não será diferente. No sábado, São Paulo e Santos fazem o clássico Sansão no Pacaembu, às 5 da tarde. O Peixe, que vem de vitória contra o Atlético Goianiense na última rodada, está em terceiro no campeonato, com os mesmos 53 pontos do Palmeiras. Jogando dentro do Pacaembu, o time da Baixada sustenta uma invencibilidade de 25 partidas. Não perde desde abril de 2014. Caso vença o clássico de amanhã, o time de Levir Coupe dormirá em segundo na tabela, a apenas 3 pontos do líder Corinthians. O tricolor ainda não está completamente livre do perigo do rebaixamento para a Série B. No entanto, o time de Dorival Júnior respira mais aliviado depois da importante vitória contra o Flamengo no último domingo. O São Paulo tem 37 pontos somados e está em 14º lugar, a 4 pontos da zona do rebaixamento. Mesmo se for derrotado no clássico contra o Santos, o tricolor não pode voltar ao Z4 nesta rodada. No domingo, às 5 da tarde, é hora do líder Corinthians entrar em campo contra a Ponte Preta no Moisés Lucarelli. Com 59 pontos, o Timão segue líder isolado, mas os recentes maus resultados e o embalo dos adversários ligaram um sinal de alerta no time alvinegro. Com 8 jogadores pendurados e a uma rodada do clássico contra o Palmeiras, a partida é crucial para o Timão afastar a má fase e voltar a deslanchar na tabela. E o Palmeiras, atual segundo colocado com 53 pontos, vem embalado depois das vitórias contra Grêmio e Ponte Preta e recebe o Cruzeiro na segunda-feira às 8 da noite. Dependendo dos resultados do final de semana, o time de Alberto Valentim pode entrar em campo com a chance de diminuir para 3 pontos a diferença para o líder e agitar ainda mais um campeonato que parecia ganho. Grande noite para você que acompanha o Gazeta Esportiva, rodada decisiva pelo Campeonato Brasileiro. Corinthians pode manter essa vantagem que tem sobre Santos e Palmeiras, como pode deixar cada vez mais clara essa disputa, mais aberta, essa disputa que parecia definida até rodadas atrás. E aí você vê o Santos crescendo, o Palmeiras crescendo e com reais chances de conquistar o título. Tudo depende do Corinthians, para o bem e para o mal, aí depende do ponto de vista de cada um. Né? Se o Corinthians perder para a Ponte Preta, ele acende de vez a briga, se o Corinthians ganhar, administra. Então o Corinthians ainda vive uma situação confortável, só não pode vacilar. Se vacilar diante da Ponte Preta, aí ele praticamente entrega a mão que ele tinha na taça, ele devolve e deixa à disposição também de Santos e Palmeiras. E aí no clássico regional, né, Santos e São Paulo e Santos, já que o jogo no Pacaembu, mas o mando é São Paulino. Para o Santos vale título, ou vale a briga pelo título, para o São Paulo vale aí a briga para fugir do rebaixamento. Jogo interessante, o São Paulo vive melhor momento, embora a tabela não sugira isso. O Santos está perdendo para ele próprio, porque embora esteja aí a 6 pontos do líder, pode ficar a 3 pontos do líder, a diretoria tratou de fazer uma bagunça danada, demitir o técnico, voltar atrás na demissão. E então um ambiente inaceitável para um clube que ainda tem chances de brigar pelo título e que vivia até um tempo atrás uma vasta invencibilidade no Campeonato Brasileiro. Portanto, por erros passionais, o Santos vive um momento ruim e o São Paulo pode se aproveitar disso, Chico. Bom, boa noite, Celso, boa noite, Michele, boa noite a todos vocês. Boa noite. Grande beijo para a torcida do Palmeiras, que me adora, né? Me adora a torcida do Palmeiras. Grande beijo para vocês. Um beijo para a torcida do São Paulo também, do Santos, e principalmente para a Fiel. E eu estou me lembrando aqui, o Celso estava falando, e ele estava falando com razão, fez um retrospecto bem legal do que pode acontecer, o momento do campeonato é esse.
E eu estou me lembrando da época que eu fui lá para Fortaleza. E aí eu fui passear nas dunas. Aí o cara perguntou, você quer descer as dunas com emoção ou sem emoção? Com emoção, né, Chico? Aí eu virei na maior santa inocência e falei, com emoção. Pra quê, né, bicho? O cara dava cavalo de pau, rolava assim até lá embaixo, aquela duna que faz isso. Então, é mais ou menos isso aí que o Celso quis dizer. Alguém perguntou pro Corinthians, você quer ser campeão com emoção ou sem emoção? Então, vamos ver o jogo da Ponte Preta. A resposta está aí no jogo da Ponte Preta. Claro. Se ganhar da Ponte Preta, é sem emoção. Aí é só empatar com o Palmeiras e administrar até o final, ninguém mais pega o Corinthians. Agora, se perder da Ponte Preta, o Corinthians vai falar, não, desce esse negócio com emoção, mas não da inocência que eu falei, que eu pensei que era um negócio, era uma brincadeira. Na primeira vez que eu fui para Fortaleza, as outras vezes eu já sabia aqui para você, né, que eu caí nessa. Então é mais ou menos isso, o campeonato é mais ou menos essa a fotografia. O Corinthians tem o campeonato na mão ainda, né, apesar, né, de todo mundo aí estar torcendo para o Corinthians descer ladeira abaixo, né? Está todo mundo torcendo. Agora você vê que todas as torcidas juntas não dão a torcida do Corinthians. Você pode reparar. Né? Todos os jogos do Corinthians que tiver na televisão e que for pelo Campeonato Brasileiro, você pode contar que vai dar uma audiência terrível, danada, porque vai juntar a torcida do Corinthians, que é a maior torcida do Brasil, com o resto. Né? E o resto é o resto. Né? Então aí que está, somando tudo não dá o Corinthians. Então está todo mundo aí torcendo, inclusive os São Paulinos, né? Que claro. Estão aí para cair para a segunda divisão, ainda não estão garantidos. A favor do Corinthians que eles não vão torcer. A favor do Corinthians que eles não vão torcer nunca. Se o Corinthians, se esse então, time aí do que Corinthians tá o negócio. está merecendo. Então, entenda bem, Michele, o negócio é o seguinte, é o Corinthians contra todos e todos contra o Corinthians. É o preço que se paga por ser o maior clube da América Latina. Fazer o quê? Bom, a enquete dessa sexta-feira quer colocar um pouquinho de polêmica nessa reta final do campeonato. Mas ela não é tão polêmica assim, porque ela é bem justa. A gente quer saber o seguinte, pelo futebol apresentado no segundo turno, qual dos 3 paulistas é merecedor do título do Brasileirão? O Corinthians, o Palmeiras ou o Santos? O Corinthians merece ganhar o título pelo que está jogando agora? O Palmeiras merece ganhar o título ou o Santos? Para participar é só votar no site gazetesportiva.com. E aí, Celso? A enquete é polêmica, então vou ser polêmico. Eu não concordo. Não concorda com a enquete? Porque não faz sentido você avaliar por turno. Você tem que avaliar. O campeonato por pontos corridos, ele avalia a regularidade. Então, tudo bem, o Corinthians, pelo primeiro turno que fez, merece o título. Pelo segundo turno que está fazendo, talvez o Palmeiras, mas para mim você não pode separar por turno, é pelo campeonato. Então, pelo que fez até aqui, o Corinthians para mim merece o título. E aí, Chico Lang? Pelo segundo turno? É. O Corinthians. Lógico. Corinthians pelo primeiro e pelo segundo turno também. Ah, mas o Corinthians não está jogando no primeiro turno. Paciência, caiu. Ó, o que acontece no Corinthians? É simples você entender. Primeiro que aquela parada foi super danosa, porque, sabe, tirou o ritmo dos jogadores. Alguns jogadores também resolveram comemorar antes da hora, né? Tem cara na noite, todo mundo sabe, aparece em rede social, sabe? Tem cara acima do peso, não vou citar nem nome. Pra quê? Falta 1 mês e meio para acabar o campeonato, nem isso, né? Acho que é 1 mês e meio para acabar o campeonato. Então, caramba, gente, é só se concentrar, perde um pouco de peso, fica em casa, senta o bumbum na cadeira, vai dormir mais cedo, ganha o título, aí faz o que quiser, tem 30 dias de férias. Eu acho que esse é o problema do Corinthians. Mas o Corinthians continuou jogando um bom futebol. Eu acho que não merecia empatar com o Grêmio, não merecia perder do Botafogo, jogou um bom futebol, era pelo menos um empate com o Botafogo, e na minha opinião, jogou muito bem contra o Santos, eu acho, só não marcou o Lucas Lima e o menino lá, o Bruno Henrique, quebraram o esquema do Corinthians. Então eu não acho que o Corinthians está jogando mal o segundo turno. É que os outros também deram uma crescida, né? Porque não tem mais nada para disputar. Olha aqui, ó, o Santos perdeu a Libertadores, Copa do Brasil, certo? E Campeonato Paulista. O Palmeiras perdeu, que é uma vergonha, né? Investiu 120 milhões, perdeu. Libertadores, que era o título dos sonhos do Palmeiras, foi um fracasso. Copa do Brasil, foi um fracasso, perdeu para o próprio Cruzeiro, que aliás vai jogar com ele segunda-feira. E depois perdeu também o Campeonato Paulista.
Né? E todo mundo fala, vamos ganhar tudo. Então agora tem que ganhar o Campeonato Brasileiro para justificar o investimento. Mas ainda assim, né? apesar dessa campanha ruim do Corinthians no segundo turno, gente, é matemática. O Corinthians terminou o primeiro turno 7 pontos à frente do segundo colocado. 8. Era 8? 8 pontos. 8 pontos. Então, desculpa, então me equivoquei, mas 8 pontos, ok. Se passaram já... são 19 rodadas por turno. 9 rodadas. Não, já faltam são... 10. Não, faltam 8 rodadas. Faltam 8. Já se passaram 11 rodadas do segundo turno, ou seja, mais da metade do segundo turno, e o Corinthians ainda mantém uma diferença de 6. Então não houve nenhuma queda abrupta do ponto de vista de resultado. Entendeu? Então continua na média, simples assim. Corinthians vai essa ganhar. É a rodada decisiva, então? Porque agora, o jogo contra a Ponte do Palmeiras contra o Cruzeiro, o Palmeiras ganha e o Corinthians perde. Se o Corinthians perder, pode ser uma diferença como nunca antes. Você não entra em campo. Então vamos esperar. É que é tal negócio, se a minha mulher fosse homem, não tinha casado com ela. E não tinha tido 3 filhos com ela. Nada impede. Hoje em dia, com certeza, 3 filhos não teria. Né? E se minha mãe fosse homem, eu não estava vivo. Então, quer dizer, não existe ser no futebol. E o Corinthians é aquele negócio que eu te falei, com emoção, sem emoção. Então agora vamos saber que o Corinthians quer da vida. Né?